planos que são meus. Vem, me faz sair de mim e me leva a voar em teu amor e alçar o livre voo dos filhos de Deus. Eu preciso dizer uma verdade que o Espírito Santo está me inquietando antes de finalizar a oração. Segura, ministério. Segura, eu queria que todos os jovens abrissem os olhos agora, se encontraram com o Espírito Santo. Às vezes a juventude, para voltar a ser forte, o jovem, para voltar a ser forte e sair de si, precisa que alguém diga a verdade. No dia que alguém disser uma verdade para você sobre a sua vida, acolha essa verdade. Ninguém vai se desgastar na tua casa para dizer a verdade à toa, não. Seu pai, sua mãe, seja lá quem for, não vai se desgastar para mostrar para você o caminho errado à toa, não. Qual é o pai que com inteligência e sabedoria de Deus vai colocar em risco? Qual é o tio, a tia, o primo, o sobrinho, o padrinho, o avô, seja lá quem for, que vai colocar em risco o amor que tem por cada um de vocês para mostrar onde está errado? Nenhum vai colocar, nenhum pai, nenhuma mãe. Quando vir a verdade, cala, porque existe uma diferença de idade, existe uma diferença de anos de você para eles, existe uma diferença de sofrimento. Por isso hoje essa verdade que o Espírito Santo quer dizer: você é amado. Quando alguém chamar sua atenção, você é amado, você está sendo amado. Imagina que se eu venho aqui e passo 15 minutos com vocês, no máximo 1 hora, eu não quero colocar em risco o vínculo que o Senhor cria entre mim e vocês. E não são meus filhos, não são biologicamente nada, e eu não quero colocar em risco. Imagina um pai e uma mãe, imagina alguém da sua casa. Ninguém é louco, ninguém vai colocar em risco o amor que tem por você, não, você que está em casa também. Por isso, lembrando das vezes que alguém te disse umas verdades, diz a tua verdade ao Espírito Santo agora. Diz a tua verdade, diz: Senhor, eu não quero mais viver assim, eu quero amar. Eu quero ser um jovem que depois da minha velhice, que depois da minha vida madura, eu possa ser lembrado como um jovem que amou dentro da casa, um jovem que acolheu, um jovem que respeitou, um jovem que fez história dentro de casa, porque fora de casa é fácil. Eu quero fazer história dentro de casa, história de amor dentro de casa. Por isso canta agora com desejo: Senhor, não quero mais viver o que eu acho que é a minha verdade. Eu não quero mais viver uma vida que eu trilho com a minha pouquíssima inteligência. Dá-me sabedoria, Jesus, na minha juventude. E canta: não quero mais viver assim. Não quero mais viver assim. Não me deixa trilhar na minha dor, nos planos que são meus. Vem, me faz sair de mim e me leva a voar em teu amor e alçar o livre voo dos filhos de Deus. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por esta noite. Obrigada, meu Deus. Uma salva de palmas ao Espírito Santo. E vamos receber o Filho de Deus que Deus preparou para esta noite. Ele vai continuar as verdades, creio eu. Gostaram das verdades? Jovem é muito amado, mas precisa saber acolher o amor. Amor não só vem no meio de um mel, não. O amor, de vez em quando, vem no meio de uma chamada de atenção, não é? É. Vamos receber hoje com muita alegria, porque nós estávamos esperando esta volta dele. Hoje o Arsenal Jovem é no barco. Vem pra cá, Everton! Bem-vindo! Vamos rezar uma Ave Maria sobre o Everton, pedindo que Nossa Senhora mesma seja instrutora dele nesta noite, trazendo mais unção ainda do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Boa noite, Arsenal Jovem.
Misericórdia, meu Deus do céu. Vamos tentar desse lado aqui. Boa noite, Assinal Jovem. Vai melhorar, em nome de Jesus. Tome seu assento. Eu queria dizer que estou extremamente feliz por poder estar aqui essa noite, ainda mais que é a segunda vez que estou nesse lugar. Então, quando eu volto em algum ambiente que já estive outrora, isso, pelo menos para mim, significa que eu não dei nenhuma mancada a primeira vez que vim, senão eu não voltava. Então, glória a Deus, que o Senhor me proteja e me guarde para que continue assim, com essa boa relação com os irmãos aqui do Arsenal. Glória a Deus. Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Everton, eu sou casado com a Carol e durante 6 anos de casados, que é o tempo que temos já de vida matrimonial, o Senhor nos visitou 3 vezes com a bênção da fecundidade. Então nós temos 3 filhos, o Afonso, o Vicente e o Timóteo. Os meninos acho que não estão me ouvindo não, mas minha esposa eu espero que esteja agora em casa, tá bom? Queria também agradecer a companhia do meu amigo Luan, que está ali na intercessão. Luan é um grande irmão que por onde eu tenho ido pregar o evangelho pelo Brasil afora, sempre tem possibilidade, ele está comigo, cumprindo aquilo que nos ensinou o nosso Senhor, né? É necessário que vocês vão de 2 em 2, então nós estamos cumprindo essa orientação de Jesus. Maravilha? Eu faço parte de um apostolado na internet também, chamado No Barco Podcast. Ele tem um canal no YouTube, tem o nosso perfil no Instagram. E apesar de já estarmos há 11 anos, né, nesse carnaval agora de 2025, vão fazer exatamente 11 anos que a gente prega o Evangelho. Todavia, o nosso ministério ele desembarcou agora no apostolado também na internet, já fazem 2 anos e meio, e é bem provável que seja por conta da visibilidade que o podcast nos deu que a gente está aqui hoje. Então, nós somos muito gratos a Deus por isso. Amém? Da mesma forma que você rezou por mim, eu queria rezar por você antes mesmo da gente abrir a Bíblia. Então eu queria pedir a vocês que fechassem um pouquinho os olhos, para que a gente possa rezar e pedir ao Espírito Santo que abra e dilata o nosso entendimento e o nosso coração para tudo aquilo que vai ser dito aqui neste momento. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui reunidos essa noite como igreja. Uma verdade muito latente no meu coração, Senhor, porque assim nos ensina a Tua igreja, é que quando o Teu povo se reúne, o Senhor tem prazer de estar no meio dele. Então eu vos peço que a Tua presença em meio a nós nesta noite possa saciar o nosso coração de qualquer que seja a sede que tenha brotado aqui. Vem e sacia a sede do nosso coração, Senhor. Fale conosco. Uma só palavra Tua é suficiente para mudar a rota de nossa vida. Vem preencher todas as lacunas do nosso coração para que nada possa nos dispersar. Vem sobre nós, Espírito Santo. Manifesta a Tua presença. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que à medida que a minha voz chegue aos nossos ouvidos, a Tua voz chegue em nosso coração, porque é a Tua voz que faz, é a Tua voz que convence, é a Tua voz que transforma. A voz humana por si só nada pode fazer, mas se o Senhor falar conosco, certamente não sairemos daqui da mesma forma que aqui chegamos. Por isso eu clamo, vem Espírito Santo, vem e faça em mim, através de mim, apesar de mim. Faça em nós, Espírito Santo, através de nós, apesar de nós. Tudo isso eu vos peço munido da poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, hoje eu vim aqui para pregar para vocês a respeito da santidade. Mas a santidade que passa através de uma potência muito forte em cada um de nós seres humanos, mas sobretudo em nós que somos jovens, vocês mais jovens que eu, que é a potência sexual. Então eu quero falar da santidade que passa por meio da nossa castidade. Eu imagino que a maioria dos irmãos que estão aqui hoje, todos, a maioria, se não todos, tem vocação matrimonial. Eu não vou pedir para levantar as mãos para não gerar confusão aí no seu discernimento vocacional e eu não ser responsável por isso. Mas a gente tem uma tendência a achar que o chamado a viver a castidade, ele é único e exclusivo para quem vive vida religiosa. É único e exclusivo para quem vive vida celibatária. Mas castidade não está intrinsecamente ligado ao celibato. O celibato vive a castidade, mas quem não vive o celibato também é chamado a viver a castidade. Então, por exemplo, eu sou casado, mas a castidade não é algo dispensável em minha vida.
Eu preciso observar a castidade também de alguma forma. E por que essa confusão acontece? É porque a gente acha que castidade se restringe à abstinência sexual. Então, para que eu viva a castidade, basta eu não ter relação sexual que sou casto. Então, a gente vai entender hoje que isso é uma verdade, mas não é uma verdade completa. A castidade vai para além do ato sexual. E por que eu estou falando isso? Porque semana passada eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. E a maioria das perguntas que chegam para mim, porque prego muito em encontro de jovens, é a respeito da castidade. Mas me chamou a atenção porque uma das... Não era nem uma pergunta, era um pedido de socorro. Uma mãe desesperada me mandou uma mensagem falando: meu filho é muito bom, ele frequenta a igreja assiduamente, inclusive já coordenou grupos de jovens, é um menino respeitoso, é um menino educado, mas está padecendo um tormento terrível por conta das suas quedas na castidade. Ele tinha dificuldade de se abrir comigo, mas o ato contra a castidade se tornou tão notável que ele teve que pedir ajuda e ele veio pedir socorro para mim. E eu, como mãe solteira, tive que lidar com a situação. Meu filho é homem e eu não sabia muito bem o que falar para ele. Por favor, me ajuda, eu não sei o que fazer para auxiliar o meu filho. E diante do pedido de socorro dessa mãe, ao saber que ia estar aqui no Arsenal Jovem, eu falei: eu preciso pregar sobre isso, porque mais pessoas serão contempladas, inclusive, ou de maneira principal, aquelas que já caminham na igreja. Porque a igreja, os santos nos ensinam que a soberba, o orgulho foi o pecado que conduziu os demônios, os anjos caídos ao inferno. E é pelo pecado da impureza que os homens são condenados em massa ao inferno. Então é preciso falar da castidade de maneira mais abrangente para que isso entre no seu coração. E através disso despertar no seu coração uma radicalidade que o mundo pode ter usurpado. Porque eu não sei como isso acabou chegando no coração de muitos jovens na igreja, que a radicalidade caiu em desuso. Se fé fosse algo negociável, meus irmãos, da igreja não existia mártire. Por isso, um traço que é unânime em todos os santos, principalmente nos mártires da igreja, é a radicalidade com relação às coisas que o Evangelho nos ensina. Então, a radicalidade é um traço que deve estar latente na nossa juventude, sobretudo no dia de hoje. A gente está aqui às vésperas do carnaval. E o carnaval é uma das festas do ano que as pessoas mais se perdem, sobretudo por via da impureza. Eu trabalhei durante 8 anos no laboratório de diagnósticos médicos. E a época do ano em que o laboratório mais fatura são os meses seguintes ao carnaval, porque as pessoas fazem de tudo, contaminando com todo tipo de impureza e correm para os hospitais para ver se não pegaram, se não contraíram alguma doença. Então veja bem, esse é um assunto que nunca fica ultrapassado e é sempre urgente e necessário que a gente fale sobre isso. E para começar, então, propriamente dita a minha pregação, eu queria lembrar um traço característico de todas as vezes que nosso Senhor Jesus Cristo vai contar uma parábola. Ele conta aproximadamente 24 parábolas nos evangelhos e quase sempre ele começa da mesma forma. Ele quer ensinar às pessoas o que é o reino dos céus. Só que o reino dos céus, irmãos, é uma realidade transcendente, é uma realidade sobrenatural. Então imagine Jesus com essa missão de falar para nós de uma realidade que está para além daquilo que nós podemos alcançar e perceber de forma humana. Porque o céu está para além do tempo e do espaço. Então Jesus, quando ele conta uma parábola, ele utiliza-se de recursos temporais para falar de algo atemporal, algo eterno. Então, na maioria das vezes, quando Jesus vai começar as suas parábolas, ele diz: o reino dos céus é como... e fala uma comparação. Então, ele pega algo do tempo presente e faz uma comparação com um princípio, um valor do reino dos céus, para que os homens possam chegar ao conhecimento da verdade daquilo que é o reino de Deus. O reino dos céus é como? O reino dos céus é como? Tamanha é a didática de Jesus para ensinar ao homem o que é o reino dos céus. Agora, é interessante que em outra ocasião no Evangelho, a gente escuta a narração que Jesus Cristo, ele está pregando e as crianças tentam se aproximar dele. E essas crianças são imediatamente impedidas, só que Jesus repreende as pessoas que impedem as crianças de chegar até ele.
Ele diz: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Porque o reino dos céus é daqueles que são como crianças. Agora veja bem, as crianças já alcançaram ou têm por pertença o simples fato de se comportar como criança, algo que Jesus está tendo que arrumar recursos retóricos para tentar explicar para os adultos. Então, algo que os adultos têm dificuldade de compreender, Jesus garante para nós que as crianças já têm, simplesmente pelo fato de serem crianças. Agora minha pergunta para cada um de nós que estamos aqui, quem está nos acompanhando em casa: o que foi que tínhamos quando éramos criança, que isso nos dava condições de estar no reino dos céus, que quando a gente cresceu a gente perdeu? Eu tenho 3 crianças em casa e eu sei muito bem já a resposta só de observar os meus filhos. Mas minha pergunta hoje aqui é para vocês: se Jesus diz que as crianças, somente pelo fato de serem crianças, elas já possuem o reino dos céus, e ele diz: só possui o reino dos céus aqueles que forem como crianças, o que foi que a gente perdeu depois que cresceu? Eu vou contar até 3 e vocês falam em um coro só, unido, tá bom? 1, 2, 3. Misturou. As 2 respostas estão corretas, mas vamos lá. Eu quero que você responda com mais força, para mim não tacar água em você, tá? Quem me conhece sabe que eu faço isso por amor, tá? Vamos lá. 1, 2, bem, o que foi que a gente perdeu simplesmente pelo fato de a gente ter crescido e se tornado adolescente, jovem e adulto? No 3 você vai falar todo mundo junto, bem bonito, tá? Pureza. Tá bom? Pureza. Ok? 1, 2, 3 e... pureza. A pureza. Existe uma pureza, uma inocência, quando a gente é criança, que por conta disso, nosso Senhor Jesus Cristo fala que o reino do céu pertence a elas. Veja bem que o pecado original é justamente uma ferida nessa inocência, na dependência que a gente tem de Deus. E quando o homem cresce, ele tem uma tendência a perder cada vez mais isso. Na minha época isso acontecia mais tarde, hoje é de forma mais precoce. A gente tem relatos que o dano que a pornografia causou na nossa sociedade e a acessibilidade que ela tem hoje, o primeiro contato com pornografia começa na infância, quando a criança ainda tem 5 anos de idade. Então chegou para mim já relatos, pais pedindo ajuda, que seus filhos com 5, 6 anos já tiveram contato com a pornografia. Antigamente, não muito tempo atrás, para você ter acesso a um conteúdo pornográfico, você tinha um trabalho tremendo para conseguir chegar a ele. Agora está a um clique em nossas mãos. Então veja bem, Satanás é astuto e ele quer perder as almas, e ele torna cada vez mais acessível esse tipo de conteúdo. Não somente o conteúdo que é denominado diretamente pornografia, mas a pornografia também socializada, que a gente vê, por exemplo, nas festas de carnavais. Então eu preciso que você fique muito alerta para aquilo que eu vou falar aqui. Não se escandalize, mas tome a cabo para vigiar sobre a sua vida e sobre a vida dos seus, porque a pornografia tem destruído famílias, tem colocado jovens em ruínas, e ela entra sutilmente na nossa vida. Abra a palavra de Deus comigo, ou ligue a palavra de Deus aí, se você está com ela no celular, na carta que o apóstolo Paulo escreve ao seu amado discípulo Timóteo. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Quem achar primeiro diga: eu achei. Vamos lá. 1 Timóteo, o pessoal não está com Bíblia não, eu acho, né? Ninguém traz Bíblia? Que decepção. Quarta-feira que vem, eu vou ligar aqui no Arsenal Jovem e vou fazer uma pergunta. A galera foi com Bíblia? Ok? Olha lá, uma, premiada. Maravilha. Olha só, você que está em casa também pode acompanhar ou anotar para ler depois. A palavra de Deus diz o seguinte, 1 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 12. Que ninguém despreze tua jovem idade. Ou seja, está sendo direcionada especialmente aos jovens. Quanto a ti, sê para os fiéis modelo na palavra, na conduta, na caridade, na fé e na pureza. Palavra do Senhor. Não, pelo amor de Deus, gente, vamos lá. Palavra do Senhor.
Aplauda a palavra de Deus. Vamos lá, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Bendito seja Deus. Irmãos, eu não conheço nenhum de vocês que estão aqui, mas tem uma coisa que eu sei a respeito de cada um de vocês, e isso eu não erro. Eu sei algo a respeito de quem está nos ouvindo em casa, e isso eu não erro. Embora eu nunca tenha visto vocês na minha vida. Todo mundo que está aqui, que está nos acompanhando em casa, quer ser feliz, sim ou não? Sim. Todo mundo. Mas só pode ser feliz aquele que é santo. Não existe felicidade verdadeira sem a santidade. Então todo mundo que até comete um erro buscando uma possível felicidade, está buscando Deus ainda que não saiba. Então todo jovem, quando ele se entrega a qualquer pecado, ou melhor dizendo, qualquer ser humano quando se entrega em qualquer pecado, ele está mirando a felicidade que só se encontra em Deus, mas acerta na coisa errada. Porque o pecado nos oferece uma felicidade que ele não pode nos dar. Mas se não fosse assim, a gente não cairia em pecado. Então o demônio nos conduziu a pensar que o prazer que a gente sente, esse prazer carnal, ele é chamado felicidade. Mas existe uma diferença crucial entre aquilo que é prazeroso e aquilo que nos traz verdadeira felicidade. O prazer é algo que a princípio parece uma realização de felicidade, mas o prazer ele é passageiro, e a felicidade verdadeira ela é perene, ela é um estado da alma. Eu posso até estar mal, mas eu sou feliz porque conheço a Deus. Todavia, quando a gente está com algum problema e a gente faz uma experiência prazerosa, o demônio nos induz a pensar que por conta do prazer nós fomos felizes. Só que, como eu estou dizendo para você, o prazer passa, a felicidade não. E quando você experimenta uma sensação de prazer e pensa que foi feliz por conta daquela sensação, você fala, fui feliz ao sentir o prazer. Só que diferente da felicidade, esse prazer passa. E você fala, fui feliz naquela hora, preciso ser feliz de novo. E você se entrega a qualquer outra experiência que te gere um prazer, seja no sexo, seja nas drogas ou em qualquer outro tipo de vício. Só que, como eu estou falando, o prazer passa. E quando passa, você vai buscar o prazer de novo para tentar ser feliz. E de busca em prazer, o que acontece? Você entra num ciclo vicioso. E fica aprisionado nesse ciclo vicioso. Olha só, e aprisionado por quê? Porque é um parto para sair. É fácil para entrar, mas é difícil de sair. Veja bem, a vida em Deus nos dá uma liberdade de tal modo que se a gente vacilar, a gente cai. Mas o pecado, uma vez que a gente entra nele, para sair é uma dificuldade tremenda, irmãos. Você já teve a experiência, talvez vocês são muito jovens, não tiveram essa experiência, mas eu várias vezes tive que lidar com pessoas que estão viciadas nas drogas, no álcool. E o parto que é para a pessoa sair dessa condição, meu irmão, é incalculável. Porque ele está de fato aprisionado. Sobretudo quando a pessoa está afundada numa prisão chamada impureza. É um parto para sair dessa condição. Por isso é preciso a gente entender como que isso se dá para se munir e conseguir sair disso com êxito. Obviamente sempre cooperando com a graça de Deus. Então se você quer de fato ser feliz, a felicidade não está nos bens, nos prazeres que passam, mas só em Deus. Então se você que está aqui é vocacionado ao namoro, eu quero falar primeiramente diretamente a você. Um namoro que de fato nos garante a felicidade é um namoro que observa todas as entrelinhas da castidade. E de tudo que eu poderia falar sobre castidade, eu quero ressaltar 3 pontos especificamente para que você entenda que castidade não está somente encerrado em ato sexual. Tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de castidade, existem 3 realidades que permeiam essa realidade. Essas 3 realidades são elas: afetividade, sexualidade e genitalidade. Eu vou falar e você repete comigo para não esquecer, tá bom? Vamos lá. Afetividade. Pelo amor de Deus. Gente, vamos lá. Vocês são jovens. Parece que eu tô com 35 anos, já tem cabelo branco, eu tô com mais vigor que vocês. Tá? Então grita mesmo, tá bom? Vamos lá. Pro Ceará inteiro ouvir. Afetividade. Sexualidade. E genitalidade. Aleluia. O que é então a afetividade? Define-se por afetividade sentimentos e emoções, maneira de expressar e sentir amor entre pessoas, pai, mãe, irmãos, amigos, casais, namorados
e etc. Ou seja, afetividade é dar e receber amor. Então, por vezes, a gente acha que a afetividade vai estar intrinsecamente ligada à nossa sexualidade, mas não. O simples fato de você ser ser humano, dado ao relacionamento, até mesmo porque a palavra pessoa, em sua etimologia, significa aquele que está apto a se relacionar. Então, todos que estão aptos a se relacionar são capazes da afetividade. Toda vez que você direciona um abraço, uma palavra de carinho, uma palavra de consideração a uma pessoa, o que você está manifestando? A sua afetividade. Mas é importante a gente saber as coisas que têm ferido e rebentado com a nossa afetividade. Por exemplo, a carência afetiva é o mal que tem ferido a nossa afetividade. A banalização da palavra amor. Então, por vezes, a gente coloca a palavra amor em condição de muitas coisas banais. Então, por exemplo, você gosta muito da casquinha de sorvete do McDonald's. Em vez de você falar que você gosta da casquinha de sorvete, o que você diz? Eu amo a casquinha de sorvete. Então, se você gosta de uma série de TV, você fala, eu amo o dorama. Eu sei que a juventude ama. E como você fala que ama tudo, você ama um tênis, você ama uma roupa, você ama uma coisa, você ama outra. Você banalizou tanto a palavra amor, que quando amor de fato quer se manifestar, você não consegue identificar. Tudo para você é amor. E isso tem ferido a nossa afetividade, porque vai desconstruindo a ideia da real afetividade nossa. A carência, pessoas que não tiveram, por exemplo, a atenção que esperavam de seus pais, pessoas que foram rejeitadas de alguma forma, e todo ser humano ele sofre de alguma forma um trauma de rejeição. Então, o pai trabalhava demais, a mãe trabalhava demais, não fazia isso de forma intencional, mas você ficava muito sozinho e você se cresceu como uma pessoa muito carente, e isso feriu a sua afetividade. Talvez você na escola, no tempo que você está vivendo agora, você tem dificuldade social de fazer amizades. E por conta disso, a sua afetividade ela é ferida, você se torna uma pessoa extremamente carente. E fica vulnerável em sua afetividade. Outra coisa que rebenta e está rebentando com a afetividade da juventude. Eu não sei se essa palavra ainda é utilizada, mas no meu tempo de juventude era. O tal do ficar. Fica com um, fica com outro, fica com um, fica com outro. Isso está destruindo a afetividade da nossa juventude. Eu já escutei muitas vezes um pregador que eu gosto muito de dizer: quem anda ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando. Quando Jesus voltar, adivinha o que acontece? Você fica também. Então, ficar não é uma postura própria de um jovem cristão. A gente precisa banir isso do nosso vocabulário. Não existe isso. Jovem católico, ele se relaciona para casar. Se não for assim, nem entra nessa roubada. Amém? Outro ponto então da castidade que deve ser observado: a sexualidade. E se define por sexualidade não somente aquilo que está vinculado a sexo. Não está ligado a sexo, são as características que definem homem e mulher, masculinidade e afetividade. Então, o que é sexualidade, Arsenal Jovem? É aquilo que define a nossa pessoalidade enquanto homem e enquanto mulher. Vou dar um exemplo bem prático para vocês aqui nessa noite, você nunca mais vai esquecer isso. Eu queria chamar vocês dois aqui. Isso, vamos lá rapidão. Vocês dois, isso, vem. Arrocha, macho. Venha, vai dar certinho. Aqui, fica aqui os dois. Vira aqui pra mim. Qual é o seu nome? Letícia. E o seu? Gabriel. Letícia e Gabriel, fica aí. Espera aí. Vocês vão entender o que é sexualidade agora, tá bom? Letícia e Gabriel, eu vou pedir, presta atenção, para que a Letícia venha aqui e dê um gole nesse copo d'água. Tudo bem, Letícia? Pode vir. Tá boa a água? Muito. Delícia? Demais. Beleza, pode voltar. Gabriel, pode vir e tomar um gole d'água. Do mesmo lado, pode ser. Só um golinho. Tá bexiga, tava com sede demais. Toma mais. A garrafa tá só do outro lado. Depois alguém me traz outra, pode beber. Tá boa a água? É uma delícia. Não precisa nem falar, né? Tamo tudo logo. Pode voltar.
Olha só, nesse exato momento, vocês viram nitidamente o que é sexualidade feminina e sexualidade masculina. É o que torna as características intrínsecas na Letícia por ela ser mulher e intrínseca no Gabriel por ele ser homem. Veja a diferença. A Letícia, ela veio desfilando, tá todo mundo me olhando agora, gente, ela veio, entendeu? Por um momento, ela imaginou que estivesse no corredor do altar, né? Pro altar, olha só. Não, olha só, não. Então, ela veio de forma meiga, ela tomou a água delicadamente e falou: está uma delícia. Vocês viram? O que é isso? Sexualidade feminina. E é lindo, é maravilhoso. Não é superior nem inferior à sexualidade masculina. Quando o Gabriel veio, você viu como ele veio? O que esse cabo vai arrumar pra mim agora, macho? Se ele me... Na cabeça dele, ele veio assim, ó: eu sou de Deus, mas se ele me fizer passar vergonha, eu dou um murro na cara dele. Não foi? Foi, eu vi, eu percebi. Aí, quando ele foi beber água, ele não simplesmente deu um gole. Olha lá o que ele fez com... O que é isso? Ele é mais exagerado? Ele é doido? Não, isso é sexualidade masculina. Está entendendo? É aquilo que o define como homem e aquilo que define como mulher. É claro que isso não se limita à estereotipia. Tem menina que é mais soltona, mais largadona. Tem menino que é mais retraído. E isso não significa que tenha um erro. Mas, de forma geral, vocês viram aqui agora o que é sexualidade masculina e o que é sexualidade feminina. Aplauda os meus amigos aqui. Obrigado. Olha só, e qual que é o problema hoje em dia que afeta a sexualidade? São problemas de influências externas. A cultura woke, a moda, a música, o filme, ela vai deturpando aquilo que o homem deve ser e aquilo que a mulher deve ser. E deturpando a nossa sexualidade, a nossa castidade, ela é diretamente atingida. Faz um tempo que me levantaram uma placa, então eu vou ter que acelerar. Eu queria falar mais coisas para vocês, mas eu quero falar tudo, ainda que seja de forma mais resumida, tá bom? Então, o que é a genitalidade? Aqui está mais restrito aos nossos órgãos sexuais, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês a definição de genitalidade. Está ligada à nossa identidade físico-biológica. Muito obrigado, irmã. Gabriel acabou com a minha água. Aleluia. Vamos lá. Então, qual é o problema que está afetando a nossa genitalidade? De tudo que eu poderia falar, eu acho que eu devo me atentar a principalmente uma coisa: as ideologias, sobretudo a ideologia de gênero, que deturpa a realidade, que deturpa a verdade, que quer incutir na nossa cabeça que você pode ser o que você quiser. Diante da condição emocional que você acorda, você pode decidir que hoje você é homem, hoje você pode decidir que você é mulher, daqui uns dias você pode decidir que você é um Pokémon, não importa. Se você falar que você é um Pokémon e alguém se recusar a acreditar nisso, é preconceituoso. É o que quer empurrar na nossa goela abaixo. Só que nós, como jovens católicos, precisamos estar posicionados na verdade. E o que diz para nós, o que diz a palavra de Deus é que no princípio Deus criou homem e mulher e criou a sua imagem e semelhança. Nós devemos dar a nossa vida, se necessário for, para defender a verdade da palavra de Deus e não arredar o pé nem para a direita nem para a esquerda, mas se manter na retidão. Podem nos chamar de retrógrados, podem nos chamar de velhos, de ultrapassados, mas a verdade é que a palavra de Deus diz: eu fiz homem e mulher e nada além disso. E a palavra de Deus é e basta, irmãos. A palavra de Deus nos sustenta e ela não muda. Se Deus criou homem e mulher, assim será, sempre. Podem falar o que for, mas isso não muda de forma alguma. Então, por exemplo, se você olha para uma baleia, você identifica, ela é uma baleia. E você pode afirmar que aquilo é uma baleia. Ainda que chegue alguém querendo dizer que um carro é uma baleia, você fala: não, eu sei o que é uma baleia. Uma baleia é um mamífero aquático, marinho. Um carro é um automóvel. Então você pode falar, porque se a pessoa afirmar ao contrário a isso, o doido é ela, não é você. E não tem problema você confrontar ela hoje, até que um dia vai chegar a sociedade defensora das baleias, a sociedade defensora dos carros que querem ser baleia, e vão levantar cartazes no meio da rua, lá na Avenida Paulista, em São Paulo: luta pelo direito das baleias serem carros e dos carros serem baleias. E se você discordar, você é retrógrado, você é doido. Está vendo que não faz sentido um negócio desse?
As coisas que são, são como são. Mas, dizia Chesterton, e esse tempo chegou, chegaria o tempo de ter que provar que a grama é verde. E nós temos que provar aquilo que é óbvio. Então, uma das coisas que mais querem ferir a nossa genitalidade, essa realidade do ser humano, são as ideologias. Não se deixe enganar, pelo amor de Deus. Irmãos, é lindo ser santo. É lindo ser casto. Não deixe o mundo iludir vocês dizendo outra coisa. Eu fico me perguntando, quando foi que a gente perdeu a consciência de que existe beleza na castidade? Tem jovem que vive a virgindade e é virgem, está se guardando para o dia do casamento, mas numa roda de amigos, quando esse assunto vem à tona, fica com vergonha de dizer que é virgem. Você que é jovem, não basta ser jovem simplesmente dentro do arsenal jovem, nos ambientes de igreja. O mundo precisa saber que tem jovens que decidem-se pela pureza. E a pureza é bela. A pureza não é uma vergonha. Não deixe o mundo colocar essas caraminholas na sua cabeça. Uma vez eu escutei um testemunho muito belo de uma irmã, e eu gosto de compartilhar ele quando vou falar desse assunto nos lugares onde estou. Ela era uma amiga de um grupo de 5. E desse grupo de amigas, ela foi a única que não se corrompeu com relação à sua sexualidade. E todas as amigas desse grupo de 5 amigas já tinham vivido experiências sexuais, mas ela tinha prometido aos pais que guardaria sua pureza até o dia do seu matrimônio. E por conta disso ela virou motivo de chacota entre as amigas. Então toda vez que ela chegava na escola, o grupinho já estava formado e começavam as piadas. Lá vem a Carola, lá vem a Beata, como se Beata fosse ofensa, né, para nós. Bendito seja Deus, se todo mundo fosse Beato aqui, né? Lá vem a ratazana de sacristia. Olha só, falavam de tudo para ela. E ela levava numa boa, porque ela estava muito convicta do que queria. Até que um dia ela chega pé da vida na escola. E o grupinho da zoação estava lá preparado para fazer o que sempre fazia. E quando essa jovem foi chegando, o grupo se armou para falar as piadas de sempre. E ela se impôs e disse: "Peraí, vocês só falam isso comigo porque vocês sentem inveja de mim." E como era de se esperar, as meninas começaram a dar risada da cara dela. E uma teve a audácia de perguntar: "Por que teríamos inveja de ti?" E ela falou: "É o seguinte, no dia que eu quiser ser igual a vocês, é muito fácil. Basta eu me entregar de forma devassa a qualquer menino. Agora vocês nunca mais conseguirão ser igual a mim. Não tem o que vocês possam fazer. Eu casarei virgem, vocês nunca poderão dizer que um dia poderão casar virgem." Ou seja, não tenham vergonha. Não tenham vergonha de viver a pureza. É lindo ser um jovem que vive a pureza. Isso é maravilhoso, irmãos. Olha só, antes de finalizar, eu queria então deixar para você armas para que você possa ser fiel à virtude da pureza. E eu vou falar de forma muito rápida, muito breve aqui, por conta do nosso tempo. Primeira coisa, vigilância, viver antecipado. Para vencer a castidade, não basta evitar a ocasião, ou melhor, não basta evitar o ato, é preciso evitar a ocasião. Então você não evita necessariamente de cair numa relação sexual ou de masturbação ou alguma coisa do tipo. Você evita as possibilidades de viva antecipado. Na luta contra a castidade, vence aquele que corre. Diz um santo da igreja: é mais fácil você ressuscitar um morto, um defunto, do que você estar diante de uma situação de pecado e resistir a ela. Então, diante de qualquer circunstância que possa te fazer cair na castidade, não se coloque nesse ambiente. Lute a luta que for necessário, primeiramente para fugir. Não se coloque nessa situação. Então, o primeiro ponto é esse, é vigilância, viver antecipado. O segundo ponto, vivência dos sacramentos. Não temos forças para viver o pecado contra a castidade, para viver na pureza, se não tivermos uma vida constante sacramental. Ou seja, sobretudo, comunhão, comungar Jesus na Eucaristia e confissão frequente, quantas vezes for necessário. Não desista nunca. Então, muito mais, obviamente você tem que ter a meta de não cair. Mas ainda mais forte que a meta de não cair é a meta de não desistir. Não desanime. Não pense que é impossível. Porque quando o Senhor voltar, Ele não se surpreenderá se te encontrar vencendo a castidade. Ele não se surpreenderá se te encontrar caído. Ainda que Ele não queira te encontrar nessa circunstância. Mas Ele espera te encontrar lutando. Lute, não desista. Terceira, mortificação e jejum.
A tua carne tem que ser dominada através das mortificações e do jejum. A quaresma é um tempo mais que oportuno para isso. Outra, a devoção à Virgem Maria. Basta, dizem os santos, chamar pelo nome da Virgem Maria e do Castíssimo São José, que toda tentação contra a pureza vai embora. Outra coisa, formação. Se aprofunde nisso que eu estou falando aqui para vocês, entendam, porque só consegue vencer a luta contra a castidade aqueles que entendem a luta que estão inseridos. Outro ponto, a oração. Diz Santo Afonso Maria de Ligório: quem reza se salva, quem não reza se condena. A oração, ela é extremamente necessária para quem quer vencer a luta contra o pecado da impureza. Evite a ociosidade, não fique viajando sem fazer nada, circulando nas redes sociais. Isso é um perigo tremendo para a sua alma no que diz respeito à luta contra a impureza. E para finalizar, irmãos, eu quero falar um pouquinho ainda sobre a radicalidade. Eu só tenho mais 5 minutos. E para que fique gravado no coração de vocês a radicalidade que é necessária para vencer o pecado da impureza, me recordo agora de uma história que eu ouvi a respeito de um animal chamado arminho. O arminho, ele é um animalzinho primo do furão. E esse animal armínio, quando está no tempo de geada, ou seja, quando está nevando muito, o seu pelo, ele aumenta no seu corpo e ele fica branquinho como neve. E geralmente ele está em regiões mais frias do planeta. Por exemplo, no Canadá. É um animal típico da região do Canadá. Eu não sei se vocês vão se recordar agora, quando a gente assiste filme de monarquia, nas pinturas medievais, o rei geralmente ele usa um manto vermelho, e em volta do manto vermelho, aqui no colarinho, tem uma parte branquinha. Não sei se vocês se recordam. Aquela parte branquinha é extraída da pele do armínio. Então, o armínio, por ser um animal rápido, pequenininho e que se camufla na neve, ele é muito difícil de ser capturado. Então, se tornou valioso a pele do armínio, e por isso, só os reis poderiam ter condição de colocar aquilo para confeccionar a roupa. E o que os caçadores perceberam? Eles desenvolveram uma técnica para capturar o armínio, que é a seguinte: eles notaram que o armínio, ele faz de tudo para manter a sua pureza, a sua alvura, a sua brancura. Então, o que eles faziam? Eles faziam um raio gigantesco de lama, uma extensão territorial muito grande, faziam uma linha de caçadores e começavam a marchar para a extremidade, uma das extremidades desse ciclo. E quando eles começavam a caminhar essa linha, dentro do ciclo de lama, o armínio começava a se mexer na neve. Até que em dado momento, o que acontecia? O armínio ficava encurralado entre a lama e os caçadores. E o que é interessante, diante dessa situação, o armínio parava na lama, olhava para trás, isso narra os caçadores, ele via os caçadores e ficava indeciso se ia para a lama ou se entregava. E pasmem, sabe qual era a atitude do armínio? Ele se agachava e se deixava ser abatido. Ele preferia morrer do que manchar sua pureza. O armínio, um animal, ele preferia perder a vida do que perder a pureza. Isso virou um ditado popular na época, que era o seguinte: é preferível morrer do que perder a honra. Virou um ditado popular. Um jovenzinho chamado São Domingos Sávio, com aproximadamente 15 anos, traduziu isso para nós que somos cristãos. E ele disse: é preferível morrer do que pecar. Eu prefiro morrer do que ofender o meu Senhor. Então guarda isso, Arsenal Jovem. Guarda isso, você que nos acompanha agora. Diante de uma situação de ofensa a nosso Senhor, mais vale perder a própria vida do que ofendê-lo. Não tenham medo. E é esse mesmo santo, São Domingos Sávio, que conhecia o caminho de casa para a escola só pelas fissuras do chão. Ele ia para a escola olhando para o chão. E um dia perguntaram para ele: Domingos, por que você fica com os olhos fixos no chão, no caminho para a escola? E ele falava: é porque eu quero ter os meus olhos puros para contemplar a Virgem Maria quando eu chegar no céu. Eu li num livro que o apóstolo João, ele contemplou, ele viu coisas que nem os anjos viram. E o autor
atribuiu isso, essa condição de João poder ver coisas que nem os anjos viram, em virtude de sua pureza. Foi por conta da pureza do apóstolo João, seu testemunho de pureza, que Jesus o destinou para cuidar da Virgem Santíssima. São João foi aquele que cumpriu perfeitamente o que Mateus 5,48 diz: sede perfeito, porque o vosso Pai Celestial é perfeito. A promessa de Jesus no Sermão da Montanha se cumpre na vida de João. Bem-aventurados puros, porque verão a Deus. E por isso João conseguiu ver coisa que nem os anjos puderam ver, por conta da pureza. E eu finalizo dizendo e reafirmando para vocês, muito mais do que a exemplo de um animal chamado Armínio, mas a exemplo de São Domingos Sábio, um santo da nossa igreja. Prefira morrer, se necessário for, do que envergonhar nosso Senhor, pecando contra a impureza. Não tenha medo. Não tenha medo de dar a vida, se necessário for, para ser radical com relação à santidade. Deus nos chama para algo grandioso. E eu espero encontrar cada um de vocês lá, na bem-aventurança, com a alegria de poder dizer: Everton, eu não desisti. Venci a impureza e hoje estou aqui para contemplar a Virgem Santíssima. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você pode, aplauda nosso Senhor Jesus Cristo, aplauda a santidade, aplauda a pureza. Amém.